Pai querido realmente nos transformou, Ele nos restaurou para Ele novamente, né? Para que nós possamos viver a caminhada nossa aqui em louvor a Ele. E nós temos ainda uma grande jornada neste mundo e sabemos que não é nada fácil, né? Viver no mundo não é nada fácil, é grande luta para todos e não foge de nós como cristão também. E para isso nós temos muito que aprender com Jesus Cristo em relação a essa caminhada que nós temos aqui. Queremos um bom tempo ainda, mas temos muito que aprender com o Senhor Jesus Cristo, como caminharmos melhor. Porque nós somos realmente peregrinos aqui, nessa terra, e nós temos que aprender que a nossa vida realmente é para a eternidade. E nós temos que aprender a vivermos já essa eternidade. E para que nós possamos com êxito nesse tempo que nós estamos aqui, nós temos que caminhar com fidelidade a esse Deus que realmente restaurou a minha vida e a vida de todo aquele que faz parte no corpo da igreja. Então nós temos que andar com fidelidade com o nosso Senhor e temos que aprender sempre dele. E uma das ferramentas para obtermos um fim vitorioso consiste em aprendermos a orar com Jesus Cristo. Temos que aprender a orar com Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus era um homem de oração e ele foi vitorioso, né? Ele conseguiu o propósito, então nós temos que aprender com Jesus a orar por meio desse homem, da maneira que ele orava. Quero que vocês abram comigo no livro de Lucas, no capítulo 11, e entendermos que nós somos pessoas restauradas já. Deus já mudou a nossa vida, Deus mudou o curso da nossa vida. E nós somos restaurados para Ele, para vivermos para Ele. E no capítulo 11, nós vamos entender que Jesus realmente era um homem de oração. Capítulo 11, versículo 1, ele diz: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. E tendo terminado, um dos seus discípulos lhes disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinava aos discípulos dele. E ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixeis cair em tentação. O versículo 1, ele relata que Jesus era um homem de oração, não é? E Jesus sempre orou. Ele chegou a orar ao ponto de sair do seu suor sangue. Nós sabemos que ele estava para passar pelo maior desafio que ele tinha, por ser filho de Deus, de morrer por nós. E ele estava orando, e ele pedia para que seus discípulos orassem junto com ele. Mas os discípulos, naquela época, estavam, parece que meio que cansados, meio que sonolento, né? Mas aqui Lucas está dizendo que ele estava orando, ele tinha certo lugar. A vida de Jesus era uma vida de oração. Jesus sabia o quanto era dependente de Deus, o quanto ele precisava realmente de Deus em sua jornada terrena, como nós, irmãos, como nós. E tudo o que ele fazia, ele orava a Deus. Ele buscava em Deus a resposta de tudo na vida dele. E nós temos que aprender isso, que Jesus realmente é o grande exemplo para nós de oração. Em tudo, na minha vida e na sua vida, nós temos que depender de Deus e aprendermos a orar para que Deus venha trazer as soluções para nós. Em tudo. No capítulo 10 de Lucas, Jesus, ele envia os seus discípulos, os 70, de 2 em 2, para estar passando pelas cidades que ele iria passar também. Que Jesus iria passar também. Depois vocês leiam com mais calma em casa o texto. E quando aqueles irmãos voltaram, aqueles 70 voltaram, eles voltaram contando maravilhas e coisas poderosas que Deus tinha feito por meio deles. E Jesus se alegrou no seu íntimo. E o que ele fez? Ele orou a Deus. Está vendo? Na sua alegria em ver o que está acontecendo, ele ora a Deus. Ele entrega tudo aquilo que aconteceu com aqueles 70 homens a Deus, dizendo que Deus realmente tinha feito aquilo. Naquela hora, capítulo 10, versículo 21 e 22 diz: naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou,
ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruído, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. E Ele quis nos revelar. E nessa oração nós estamos juntos, irmãos. Nós estamos com Cristo ali. Pai Todo-Poderoso, Ele quis nos revelar a Ele. E é por isso que nós estamos aqui. E para a nossa caminhada ser uma caminhada de fidelidade, uma caminhada de êxito, nós temos realmente aprender a orar com Jesus. Essa alegria de Jesus aqui foi também quando eu e vocês realmente chegamos à presença de Deus, aprendemos com Ele, e por que não estarmos orando agora da maneira que Ele quer que nós oramos? Que nós venhamos a orar nos momentos de tristeza, de dificuldades, de luta, mas também nos momentos de alegria. Como Jesus, ao exemplo. Aqueles amados irmãos chegaram para ele dizendo, fizemos milagres, os demônios caíam na presença deles, e Jesus vai orar com toda alegria, ele se exulta dentro. Então nós temos que aprender também a orar nos momentos de alegria nossos. Tudo que acontece de alegria, irmãos, exemplo de Jesus. Tudo. Quando nós conquistamos algumas coisas, orem. Quando nossos filhos dizem, passei na escola, papai, orem. Quando o marido fala, tive um aumento, ore. Quando as mulheres falam, vou ter um filho, ore. Isso que Jesus quer, irmãos, nos ensinar por meio da oração, que ele orava não somente no momento de dificuldade. Para nós, irmãos, grandes exemplos para entendermos a necessidade de orarmos em todas as circunstâncias da nossa vida. Em qualquer circunstância, nós temos que aprender a orar. E por isso, temos que desejar ardentemente aprendermos a orar com Cristo Jesus. Lucas, capítulo 11 ainda, queria que vocês continuassem vendo comigo ali, no versículo 11, no versículo 1 ainda. Quando terminou de orar, de falar, os seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Os discípulos pediram a Jesus como orar, porque realmente eles não sabiam, mas eles estavam vendo o exemplo de Jesus indo orar e as coisas acontecendo na vida dele, acontecendo com Cristo Jesus. Senhor, ensina-nos a orar. Eles sabiam da grande importância que tem a oração na vida dos filhos de Deus. E eles queriam aprender a orar de uma maneira correta. Eles não queriam orar em vão. Mas eles queriam aprender de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, como realmente devo orar. Qual é a maneira correta de nós estarmos orando? Porque eles estavam debaixo do propósito de Deus, assim como nós. Assim como nós. E Jesus entende a necessidade da oração na vida dos seus discípulos. E os instrui. Olha lá, capítulo 11 ainda. Quando orares, dizem, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia nos dai no dia de hoje, nos dai hoje, dia a dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Jesus ensinando isso. Jesus mostrando a todos nós, a todos os discípulos, a importância de nós termos o verdadeiro relacionamento com Deus. Um relacionamento íntimo com o nosso Pai. Nós temos que aprender a ter essa maneira de chegar na presença de Deus, como aqueles homens faziam no passado. Aqui o texto que Lucas coloca, ele coloca como se estivesse pedindo, paizinho, paizinho, em definição de uma santidade que eles tinham. De entenderem que eles estavam separados do mundo. Por isso eles pediam, paizinho, paizinho. Jesus está dizendo isso para ele. Santificado seja o teu nome. Dizendo que o nome de Cristo era superior a tudo e separado de todo tipo de pecado. E é dessa maneira que nós temos que aprender a orar. Quando nós falamos santificado ao nome de Cristo, é algo muito sério, meus irmãos. Temos que ter essa afeição com Cristo. E temos que excluir a possibilidade de uma familiaridade superficial com Deus. Nós temos que aprender a ter verdadeiramente a intimidade com Deus.
em verdade, irmãos. Nós temos que aprender isso. Quando chegarmos na presença de Deus, Paizinho, Paizinho, estou aqui, nada sou, usa-me ou faça-me. E Jesus está ensinando isso. Ele não está falando só por falar, para nós só estarmos aprendendo algumas coisas, alguma maneira. Ele está dizendo que nós devemos buscar uma santidade para que o poder de Deus seja evidente na minha vida e na vida da igreja, na sua vida. É isso que nós temos que aprender de Jesus. E quando ele orava, nós sabemos que acontecia. Os discípulos pediram isso para eles. E nós podemos falar dos discípulos no decorrer, depois que Jesus subiu, como que eles faziam. Então eles pediam a Deus a santidade, chegou realmente o reino, nós somos já o reino. Mas como é que nós estamos pedindo a Deus para nos abençoar como o seu reino? Porque nós somos o reino de Deus aqui na terra. E temos que aprender a pedir a Deus. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a sermos mais parecidos com o Senhor. Ensina-nos a vivermos mais como Jesus. E isso, irmãos, nós pedimos por meio de nossa oração. Por meio de nossa oração. Por mais que nós temos, sim, irmãos, temos a Bíblia para nos ensinar. Mas quando nós oramos, nós chegamos na presença de Deus. E é isso que Jesus Cristo está nos ensinando. Aprendemos a orar com Jesus, pois Ele mesmo nos motiva a fazermos isso. Acompanhe comigo o capítulo 11, ainda versículo 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Bater e a porta-vos-á e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe. O que busca encontra. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai? Qual dentre vós é o pai que se o seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do seu peixe uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? E Jesus está falando isso para mostrar para nós que nós, mesmo com todos os nossos defeitos, nós procuramos agradar os nossos filhos de acordo com aquilo que Ele pede. Então Ele está nos motivando. Quanto mais o Pai, quanto mais o vosso Pai Celestial, Ele vai nos dar tudo, irmãos, que pedimos. Quando pedimos para a honra e glória do nome dEle. Quando nós pedimos em favor à nossa santidade, a bênção à vida de outros irmãos. Temos que aprender a orar com Jesus. Jesus nunca pedia a seu bel prazer, mas Ele pedia sim para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Jesus pedia ao Pai para santificar a igreja dEle, para santificar a nós. E nós temos que aprender isso, que Ele nos ama, que esse Deus amoroso quer nos santificar. E nós temos que aprender a pedir a Ele, e Ele realmente vai conceder a nós o que nós necessitamos, para a honra e glória do nome dEle. Jesus era um homem de oração. Temos que desejar, irmãos, ardentemente esse aprendizado de Jesus como orar, porque Ele nos motiva à oração. E temos que aprender a orar com Jesus Cristo, porque Ele venceu o mundo e nós fomos restaurados por Ele. E agora nós somos filhos de Deus, verdadeiramente. Amém? Somos filhos de Deus. Somos filhos do amor de Deus. E temos que aprender a caminhar com fidelidade a Deus. Por isso nós temos que orar. As tentações estão aí a todo momento, 24 horas nos rondando, ou não? As lutas estão aí a todo momento rondando a nossa vida também. Mas nós temos que aprender a orar. Temos que aprender a falar com Deus como Jesus falava, na confiança que Jesus tinha. Somos filhos de Deus. Para que possamos vencer o mundo, nós temos que aprender a orar com Cristo Jesus. Para vencermos o mundo, somente por meio do Espírito Santo que habita em mim e em vocês. Só vamos vencer o mundo se o Espírito Santo for mais forte do que nós. Se o Espírito de Deus que está em mim, está em vocês, for mais forte do que nós. O nosso desejo é fazer a nossa vontade, de acordo com aquilo que nós queremos. Mas nós temos que fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Para isso Ele nos restaurou. Versículo 3 diz: Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhes pedirem. Deixe o Espírito Santo agir em sua vida. Temos que aprender a deixar o Espírito Santo viver realmente em nós. Ele tem que viver em nós por completo, irmãos. Por isso nós temos que orar a Deus. E muitas vezes parece que nós temos que pedir
por coisas banais que esse mundo nos convida a pedirmos. Não estou dizendo que não, mas peça o que for nesse mundo para honrar o nome de Deus. Porque Jesus termina dizendo: o Pai Celestial dará o Espírito àqueles que pedirem? Sim, Ele dará o Espírito. E o Espírito nos guiará a fazermos o melhor como igreja do Senhor. Temos que aprender a orar com Jesus Cristo para a nossa jornada aqui na terra seja realmente em fidelidade a Deus. Porque Ele vai voltar e todos nós vamos ter que prestar conta com Ele, como Jesus. Por isso nós temos que orar a Jesus. Ele vai voltar e eu quero que todos nós possamos subir junto com Ele para a glória, para a eternidade. Que Deus nos abençoe.